sim, terapêutica, você quer dizer esvaziar? Não, mas não. Então era só puxar para aliviar. Então era uma Bom, pessoal, o contexto era o seguinte, era a mesma doente, que vinha fazendo uso, né, de propranolol, de espironolactona, a própria azatioprina, que ela já fazia antes, né, que ela tinha ela é hepatite autoimune e vinha fazendo uso também da furosemida. E aí o que aconteceu? Há uns 3 dias ela está constipada e começou a sentir um desconforto abdominal, assim, meio inespecífico, e o marido dela também percebeu que ela estava mais sonolenta, mais letárgica. É isso? Mais ou menos isso. E aí, pessoal, assim, qual é o grande contexto aqui que a gente precisa conversar? Qual é o diagnóstico dessa paciente no contexto atual? Uma provável encefalopatia hepática. Qual é a fisiopatologia, pessoal, da encefalopatia hepática? Destruição dos hepatócitos. Como? Destruição dos hepatócitos e para o ciclo da amônia. Fica intoxicado pela É bem verdade que existem outras substâncias que se acumulam que acabam também contribuindo, mas de fato, sem dúvidas, a principal delas é a amônia, né? Fisiologicamente, pessoal, a amônia ela vem de onde? Do metabolismo proteico. E uma das principais fontes de amônia no nosso organismo é aonde? No intestino. Mais precisamente as bactérias intestinais. Né? Há quem diga que existe uma quantidade maior de bactérias no nosso intestino do que a própria quantidade de enterócitos. Né? Então, uma das principais fontes de amônia no nosso organismo são as bactérias intestinais. Ao produzir essa amônia no intestino, ela é absorvida, cai lá na circulação esplânica, né? Esplâncnica, e acaba indo lá para a veia porta. E a veia porta é a porta para o fígado. E aí lá no fígado, essa amônia vai ser transformada em ureia. E a ureia vai ser eliminada pelos rins. Isso é a fisiologia. A grande questão é que um paciente cirrótico, ele tem hipertensão portal. Então, como é que está a pressão dentro do fígado? Alta. E o sangue tende a ir para onde a pressão está alta ou para onde a pressão está mais baixa? Mais baixa. Então, o sangue que deveria passar por dentro do fígado, ele vai ser desviado. O que é que isso significa? Que uma quantidade menor de amônia vai passar por dentro do fígado. E aquela quantidade que passar, ela vai se deparar com hepatócitos disfuncionantes, que não vão conseguir fazer da forma adequada a metabolização da amônia. De certa forma que acaba aumentando a quantidade de amônia no nosso organismo. Ela tem a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica, acaba impregnando e levando o paciente a ter o quadro de encefalopatia hepática. Esta é a fisiopatologia da encefalopatia hepática. Agora, a grande questão é o seguinte. Existe algum exame que eu solicite e que me diga assim, rapaz, isso aí é encefalopatia hepática? Nem mesmo a própria amônia não tem um valor preditivo positivo, um valor preditivo negativo o suficiente para que a gente a utilize como marcador de encefalopatia hepática. Portanto, a encefalopatia hepática é um diagnóstico clínico. Afinal de contas, A clínica é soberana. a clínica é soberana. Você vai ganhar um 10 hoje. Mas existe, pessoal, sintomas que são, digamos que clássicos, né, da encefalopatia hepática. E esses sintomas a gente coloca eles lá na classificação de West Haven, né, que é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. O que é o grau 1? Sem sintomas. É aquele paciente que a gente, a nível ambulatorial, a gente nem percebe. A não ser que você faça testes neurocognitivos, a lá Mini-Mental.
para poder detectar alteração de atenção, tudo, memória e tudo mais. Que isso a gente não faz na prática com os pacientes cirróticos, teoricamente, a não ser em questão de estudos. Né? Mas o grau 2, o paciente já tem sintomas evidentes do ponto de vista clínico. Geralmente, qual é o sintoma mais precoce? É a inversão do ciclo do sono e vigília. É claro que ele começa a ficar meio desorientado, começa a sair de casa e não sabe mais voltar, né? Começa a ter alterações realmente da cognição. No grau 3, e esse paciente do grau 2 já começa a ter o quê? Flare. No grau 3, essencialmente é o quê? A exacerbação dos sintomas do grau 2. Certo? E o grau 4 já é o coma. Certo? Que aí, inclusive, o paciente para de ter o flare. Esta é a famosa classificação de Weston-Hammer. Só, pessoal, que para eu dizer que um paciente tem encefalopatia hepática, obviamente eu preciso mostrar que há disfunção hepática nesse paciente. Mas eu também preciso mostrar que essa encefalopatia ela não é causada por outra coisa. Afinal de contas, a encefalopatia hepática ela está dentro de um grande grupo de que encefalopatia? Esquema. As encefalopatias elas se dividem em dois grandes grupos, estruturais e metabólicas. Né? Estrutural, um AVC, um tumor e por aí vai. Geralmente esse paciente tem o quê? Um sinal focal. Tem uma alteração de par craniano, tem rigidez de nuca, tem uma hemiparesia, uma hemiplegia, tem alteração de par craniano, enfim, tem algum sinal focal. Já o paciente com encefalopatia metabólica, habitualmente, pode até ter em raros casos, mas habitualmente ele não tem sinais focais, mas ele tem alteração do nível e do conteúdo da consciência. A encefalopatia hepática é a única causa disso? Não. Diversas outras, né? Como por exemplo, encefalopatia urêmica, paciente com disfunção renal. Como por exemplo, encefalopatia séptica, paciente com quadro infeccioso, tendo já repercussão no nível do sistema nervoso central. Delírio. Por exemplo, um paciente com o que mais? Delírio. Com a hipoglicemia. Delírio está no contexto, né? Com hipoglicemia, paciente com a hiponatremia ou com a hipernatremia, o paciente com a hipercalcemia. O que mais? É um paciente com distúrbio da tireoide, como por exemplo o hipotireoidismo, né, que pode evoluir para o coma mixedematoso, enfim. Essas são as causas clássicas de encefalopatia metabólica. Ou seja, para eu dizer que meu paciente que tem disfunção hepática, ele não tem ele tem uma encefalopatia hepática, eu tenho que mostrar que ele não tem essas outras causas de encefalopatia metabólica, porque é um diagnóstico de exclusão. Certo? Diante disso, pessoal, qual é a primeira medida a se tomar diante de um paciente com encefalopatia hepática? Tentar tirar o resto do corpo dele. Ajustar. A primeira medida para esse paciente, pessoal, é a gente investigar qual foi a causa precipitante. Porque geralmente não aparece do nada essa encefalopatia hepática. Ela teve algum fator precipitante. E qual é o mais clássico deles? Constipação. Não, é deixar de tomar. Constipação é clássico, beleza. Mas tem algo que é mais comum. São as infecções. O paciente que tem hepatopatia crônica, se ele adquire uma infecção, ele tem que evoluir com encefalopatia hepática. Seja uma pneumonia, seja infecção urinária, seja uma erisipela, uma celulite, uma infecção intraabdominal ou principalmente uma PBE. Que muitas vezes é o quê? Oligossintomático. Quando tem algum sintoma, é um desconforto abdominal. Quando tem algum sintoma, é febre. Na maioria das vezes não tem, apesar de ter a PBE. Então é por isso que, teoricamente, sempre que estamos diante de uma piora da encefalopatia hepática, a gente deve fazer uma paracentese de estudo para ver se tem sinais de PBE. Certo? Porém, pessoal, existem outras causas, outros fatores precipitantes de encefalopatia hepática. Como, por exemplo, desidratação,
Como, por exemplo, constipação. Certo? Como, por exemplo, sangramento. Né? Teve hemorragia digestiva alta, pode piorar da encefalopatia hepática. Uso de diuréticos, porque acabam levando à desidratação. Certo? Então, tudo isso precisa ser pesquisado e tratado uma vez que diagnosticado. Deu para entender? E aí, em termos de medidas farmacológicas, qual é a medida mais básica diante de um paciente com encefalopatia hepática? É o uso de qualquer laxativo ou é o uso especificamente da lactulona? Era bem melhor, né? Ela deixava o pH. Por que tem que ser a lactulona? Ela acidifica o meio. Por causa do pH que A lactulona, ela é o quê? Um açúcar não absorvível. Se é um açúcar não absorvível, quem é que vai metabolizá-lo? É bactéria. Ele não vai ser absorvido, então ele vai ficar no lume intestinal. Quem está lá no lume intestinal? As bactérias. Então as bactérias vão comer lá a lactulona, a lactulose, né? E isso vai ter um subproduto, que é quem? CO2 e água. E isso acaba naturalmente, quem lembra lá da química orgânica, vai acidificar o lume intestinal. Aí é só raciocinar, lembrando lá da química orgânica, lá do site, sabe? A amônia é uma base ou é um ácido? Base. É uma base. O que acontece com uma base em um meio ácido? Grave. Ela vira sal e água. Quem é o sal da amônia? É o amônio. A amônia transpassa a membrana das células livremente, mas o íon amônio faz isso? Não. Então, na hora que eu acidifico o lume intestinal e, portanto, eu converto a amônia em amônio, eu reduzo a absorção da amônia. E isso melhora a encefalopatia hepática. É por isso que tem que ser a lactulose. Certo? Uma vez que eu tenha feito isso e o paciente não melhorou, o que eu posso fazer como segunda medida? Vocês fizeram. Antibiótico. Antibiótico. Como é o nome técnico dessa conduta? Chama-se descontaminação intestinal seletiva. Trocando em miúdos, o que é isso? Você vai usar um antibiótico que é pouco absorvido, portanto vai agir principalmente no lume intestinal, e este antibiótico vai matar as bactérias que produzem grande quantidade de amônia e sobrevivem as bactérias que produzem uma pequena quantidade de amônia. Por isso que chama-se descontaminação intestinal seletiva. E é por isso que não é para ser qualquer antibiótico. Quem é a primeira linha? É a rifaximina, que teoricamente é a melhor medicação para esse contexto. Porém, no entanto, contudo, a rifaximina mexe com a parte mais sensível do corpo humano. O bolso. Ela é cara. Muitas vezes não está disponível. Só quem paga. Muitas vezes não está disponível no hospital, principalmente no hospital público. E aí a gente vai para a segunda linha, que é quem? Metronidazol, que é uma medicação bem barata e que tem todo o campo. Certo? A neomicina não. Muito raro. Só se você não tiver nem a rifaximina nem o metronidazol. Certo? O Clisté a gente faz quando? Quando chega o paciente lá sonolentão, na emergência, que você vai começar a lactulona, a questão é que você sabe, esse paciente está 3, 4 dias sem evacuar. Se eu começar a lactulona, ele só vai evacuar não sei nem quando. vai demorar. Então aí você faz o Clisté e faz também a lactulona. O cristal é aquela para tirar daquela. Exato. É para desenfesar. Então, E tá enfesado. Professor, a gente entendeu o diurético nesse caso, me ajuda? vocês entenderam até então? Sim. Outra causa muito importante, muito frequente, apesar de muitas vezes não identificada, de um fator precipitante para a encefalopatia hepática é exatamente quem? A desidratação. Certo? Por quê? Porque quem desidrata, o que faz? Gera que tipo de distúrbio ácido-base?
Quem está desidratado, pessoal, tende a reabsorver uma grande quantidade de quê? De bicarbonato de sódio. Então, esse paciente tende a ter uma alcalose metabólica. E aí é só raciocinar. Se eu tenho uma alcalose metabólica, o sangue está mais alcalino. O que acontece com a amônia, que é uma base, em um meio alcalino? Ela continua como amônia. E aí ela acaba ultrapassando livremente a barreira hematoencefálica. É diferente de quando a gente tem um pH mais para ácido, que aí a amônia no sangue se transforma em amônio, que não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Mas ela estando em um meio alcalino, ela vai continuar como amônia, vai facilitar a entrada dela no sistema nervoso central. É por isso que a desidratação pode precipitar uma piora da encefalopatia, por conta da alcalose metabólica. Este é o mesmo motivo que a hipocalemia também, alguém falou de hipocalemia. É o mesmo motivo que a hipocalemia causa piora da encefalopatia hepática. Por quê? Lembra lá da aldosterona? O que a aldosterona faz? Ela reabsorve sódio e excreta potássio e H+. Se você não tem potássio para excretar porque está em hipocalemia, você vai excretar mais quem? O H+. Se você excreta mais H+, vai gerar o quê? A alcalose metabólica, que acontece a mesma coisa que eu acabei de falar. Deu para entender? É por isso que diante de um paciente com encefalopatia hepática, o que eu tenho que fazer se ele usar diuréticos? Suspender. Por quê? Porque a furosemida, além de dar hipocalemia, ela desidrata, pode desidratar o paciente. Ou seja, suspende o diurético e hidrata. Só com essa medida, muitas vezes a gente melhora bastante na encefalopatia. Suspende IECA também, né? Não, aí o IECA tem mais a ver lá com a questão dos rins, né? Porque tem risco de síndrome hepatorenal também, né? Exato, nós vamos chegar nesse ponto já. Deu para entender, pessoal? A paciente em questão, é bem verdade que a bichinha estava enfesada, né? Mas, qual era um possível fator aí precipitante para essa encefalopatia? A hemorragia, Mas a hemorragia ela teve há meses, né? Agora ela está com uma PBE, né? Qual é a definição de PBE, pessoal? É um aumento, sim, é uma proliferação espontânea bacteriana no líquido acídico, né? Partindo do princípio que tem uma baixa quantidade de proteínas, consequentemente uma baixa quantidade de imunoglobulinas, de complemento, então ele não consegue se defender da translocação bacteriana. Mas a definição diagnóstica é o quê? É um aumento de celularidade maior do que 250 polimorfonucleares. Certo? Associada a uma cultura positiva. Geralmente essa cultura são várias bactérias ou só uma? Geralmente é monobacteriana. E geralmente é qual germe? A principal? A E. coli. Né? Rodapé de livro, clássico de questão de prova de residência. Se essa ascite fosse devida a uma síndrome nefrótica, qual seria o principal germe? Seria pneumococo. Por quê? Porque na síndrome nefrótica a gente perde imunoglobulinas. E o fato de ter pouca imunoglobulina aumenta a chance de infecção por germes encapsulados, como por exemplo o pneumococo. Certo? Então, qual é a definição da PBE? Líquido acídico com mais do que 250 polimorfonucleares com uma cultura positiva, sendo esta cultura principalmente a E. coli. Certo? Porém, no entanto, contudo, pessoal, vocês acham que a celularidade demora para sair? O resultado? Demora não. Basta chegar lá no laboratório em 30 minutos está pronto. Fiz isso várias vezes, né? Uma das vantagens do César Carlos, que foi onde eu fiz a minha residência, internato de residência, é que é um hospital pequeno. Quantas vezes eu fiz isso, né? Colhia lá o líquido, eu mesmo ia lá no laboratório, entregava na mão da técnica do laboratório, tomava um café com ela olhava lá o negocinho, eu já voltava com a resposta. Eu voltava já para a enfermaria com a resposta. Certo? A celularidade sai rápido. Agora a cultura sai de imediato? Não, a cultura vai demorar dias.
E aí eu pergunto para vocês, você está lá suspeitando de PBE, você olha para a celularidade e tem mais de 250 polimorfos nucleares, só que tu não tem ainda a cultura na mão. Tu vai esperar a cultura para poder tomar a conduta? Não. Por isso que no tempo dos dinossauros, falava-se o quê? Em ascite neutrofílica. O que é ascite neutrofílica? É aquele paciente que tinha mais que 250 polimorfos nucleares, mas a cultura era negativa. Só que a questão é o seguinte, às vezes a cultura é negativa porque ela é um falso negativo. A sensibilidade não é de 100%, é no máximo 50%. Às vezes a cultura, eu simplesmente ainda não tenho o resultado dela. Então, não tem mais essa definição, por quê? Porque não tem diferença na conduta. Tem mais que 250 polimorfos nucleares, independente da cultura, eu vou tratar como tal. Certo? Sendo a E. coli o principal germe, qual é o antibiótico que eu vou iniciar? Ceftriaxona. Que aqui não é mais profilaxia, aqui já é tratamento. Então são 2 gramas por dia durante 5 a 7 dias. Certo? Qual é o principal diagnóstico diferencial de uma PBE? É uma PBS, que é uma peritonite bacteriana secundária. Secundária é o quê? É uma colecistite, é uma apendicite, é uma diverticulite, é uma infecção intraabdominal, seja ela qualquer, que caiu bactéria no líquido acídico. Certo? O que me faz pensar na dita cuja, ao invés de uma PBE? Quando a cultura, às vezes, ao invés de ser monobacteriana, é polimicrobiana, e principalmente quando eu tenho muito polimorfo nuclear. Uma coisa é ter mais que 250, mas ser ali 500, 700 e pouco, 1000 e pouco. Outra coisa é ter 10 mil polimorfos nucleares, 20 mil polimorfos nucleares. Isso fala muito a favor de ser secundário. E a glicose geralmente é consumida por quê? Porque tem muitas células consumindo essa glicose. Deu para entender? Então isso é o que teoricamente nos faz pensar em uma PBS. E se pensou em PBS, o que é que você vai fazer? Vai tomografar esse abdômen para ver se tem aí alguma infecção que está causando essa PBS. Deu para entender? Sim. Agora entendam aqui a sequência que muitas vezes vocês se confundem em relação a isso. Eu tenho varizes de esôfago. Certo? O paciente sangrou. Evitar que ele tenha novos sangramentos, como é o nome disso? Profilaxia secundária, que é beta-bloqueador e ligador elástico. O paciente tem cirrose. Ele nunca sangrou, mas eu fiz endoscopia e vi varizes. Eu quero evitar que esse paciente tenha o primeiro sangramento. Como é o nome disso? Profilaxia primária para o sangramento de varizes. Aí neste caso é beta-bloqueador ou ligador elástico. Ótimo. O paciente sangrou pelas varizes. Eu sei que aumenta o risco dele ter o quê? PBE. Então, para evitar isso, eu faço a profilaxia para PBE. 1 grama, uma vez por dia, por 5 a 7 dias. Muito bem. Agora, o paciente tem PBE. Eu sei que ele tem uma chance de desenvolver algo. E eu vou fazer uma coisa para evitar esse algo. Muito bem, você está certo. O paciente teve PBE. Ele tem uma alta chance de voltar a ter PBE. Então, depois de eu tratar a PBE com ceftriaxona, 2 gramas por dia por 5 a 7 dias, eu vou deixar a profilaxia para a PBE. Aí ele vai ficar usando norfloxacina até ele transplantar. Mas, na vigência de uma PBE, esse paciente tem uma chance maior de desenvolver uma condição. E para que ele não desenvolva essa condição, eu faço uma medicação. Que condição é essa e que medicação é essa? Síndrome hepatorenal. Exatamente. Síndrome hepatorenal e eu faço a albumina para evitar isso. Agora entendam, não decorem. Né? Por que um paciente que é hepatopata, ele tem uma chance maior de desenvolver disfunção renal? Na hepatopatia, pessoal, existe um acúmulo de óxido nítrico no território esplâncnico. O óxido nítrico é uma substância vasodilatadora. Então o sangue se acumula aqui nessa região. E, consequentemente, diminui
a quantidade de sangue que chega nas outras regiões. É uma coisa que a gente chama de hipovolemia relativa, que acaba levando a uma má perfusão renal. Além disso, contribuindo para isso, esse paciente cirrótico, ele tem hipoalbuminemia. Portanto, ele perde líquido para o terceiro espaço. E isso gera ainda mais hipovolemia relativa, piorando ainda mais a perfusão renal. Os rins, para evitar que eles percam a função, o que é que eles fazem? Adaptação hemodinâmica. Eles fazem vasoconstricção da eferente e vasodilatação da aferente. E aí meio que eles se adaptam. Certo? Só que eu tenho uma PBE agora. E a PBE é uma condição infecciosa. Quem tem uma infecção libera grande quantidade de quê? De citocinas inflamatórias naquele território ali da ascite. E essas citocinas inflamatórias, elas são o quê? Vasodilatadoras. Ou seja, aquilo que já estava vasodilatado, o território esplâncnico, vai ficar ainda mais. Ou seja, esse paciente vai piorar a hipovolemia relativa dele. E os rins vão sofrer ainda mais. Então, se eu já sei disso, o que é que eu vou fazer para evitar essa hipovolemia relativa, essa má perfusão renal? Eu vou fazer expansão volêmica. Só que se eu der um cristalóide, a albumina está lá embaixo. Então, se eu der um cristalóide, o soro vai sair todo para o terceiro espaço. É por isso que nessa circunstância eu tenho que dar um coloide. E quem é o coloide aqui da jogada? É a albumina. Então, é por isso que eu faço a albumina em quem tem PBE, para evitar que essa pessoa desenvolva síndrome hepatorenal. Os vasoconstrictores já é tratamento da hepatorenal. Deu para entender? E aí, nesse caso, a dose é 1 grama por dia. 1 grama por quilo no primeiro dia e 1 grama por quilo no terceiro dia. 1,5 gramas por dia. 1,5 grama no primeiro dia e 1 grama por quilo. 1,5 grama por quilo no primeiro dia e 1 grama por quilo no terceiro dia. E no segundo dia? Não faz nada. Deu para entender? Dúvidas? Eu É suspendi. muita coisa, né? Eu suspendi. Mas tem lógica. Sim. Vocês precisam desenvolver essa lógica. Se vocês decorarem, quando chega no final de semana tem uma lapadinha, quando é na segunda-feira vai esquecer de tudo. Suspendi o IEC. Se tiver Ela tá no vindo. contexto da disfunção renal, é correto você suspender. Ele vai fazer a vasoconstrição, né? Exato. Mas assim, entenda que só porque se não tiver piorado a disfunção renal, você não é obrigado a suspender. Agora, se tiver piorado, você tem que suspender. Certo. Ok, pessoal? Compreenderam? Norteados? Chateados. Para finalizar, pessoal, 2 minutos, certo? Que na verdade, assim, o tema aqui já finalizou. Eu só quero dar um aviso para vocês, deixarem vocês cientes de uma coisa. O que acontece? Eu tenho percebido, né, que vocês são uma turma muito boa, né, modéstia à parte. Mas também vocês que são bons alunos, que estudaram bastante ao longo desses 8 semestres, o que é que eu percebo? E isso tem me motivado a fazer algumas coisas. Eu percebo que vocês têm muito conhecimento sobre doenças. Se eu fizesse aqui 10 perguntas sobre cirrose, vocês iriam responder muito bem essas perguntas. Se eu fizesse aqui 10 perguntas sobre hemorragia digestiva alta, vocês iriam responder muito bem essas perguntas. Mas, o que é que eu percebo? Que quando vocês estão diante de uma situação clínica, apesar de vocês terem um conhecimento, esse conhecimento parece que está assim solto na cabeça de vocês. E vocês não conseguem sistematizar. O paciente está nauseada, está vomitando, o vômito é com sangue. E aí, o que é que pode ser? O que é que eu tenho que perguntar para ela? O que é que eu tenho que procurar do exame físico? O que é que eu tenho que pedir de exame? Isso parece que não é automatizado na cabeça de vocês,